Deus abençoe sua vida de uma maneira sobrenatural neste dia. Estamos aí no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. E eu quero lembrar, no final de cada livro, cada evangelho, quero trazer uma reflexão. E estamos próximos aí a concluir a leitura do Evangelho de Marcos. A partir do versículo 1 vai dizer o seguinte: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa, para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus de maneira fraudulenta e matá-lo. Contudo diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto no meio do povo. Quando Jesus estava em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro que continha um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre os pés de Jesus e sobre sua cabeça. Alguns dos presentes se indignaram e começaram a dizer uns aos outros: por que esse desperdício desse perfume? Este poderia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. Eles a repreendiam severamente. Deixa-na em paz, disse Jesus, porque vocês a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim nem sempre terão. Ela fez o que ela pôde, derramou um perfume no meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes para lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram lhe dar dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregar. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde queres que vamos e te preparamos essa refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos discípulos dizendo: entrem na cidade, e um homem com um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar. Comece a pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual comemorarei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus havia lhe dito, preparado para a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12, entrando, comia, e quando comiam, reclinavam-nos à mesa. Jesus disse: em verdade vos digo que um de vocês está comendo comigo, me trairá. E eles ficaram tristes e começaram a dizer um após o outro: com certeza não sou eu. Jesus afirmou: um dos 12, alguém que come comigo no mesmo prato. O Filho do Homem irá, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem for traído. Melhor seria que não houvesse nascido. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos dizendo: peguem, isto é meu corpo. Em seguida pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, e todos beberam com ele. Então ele lhes disse: isto é o meu sangue, sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia que beberei o vinho novo do reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus lhes disse:
todos vocês me abandonaram, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Jesus respondeu: em verdade vos digo, ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante, 2 vezes, 3 vezes, você me negará. Pedro, porém, insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Todos os outros disseram o mesmo. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se enquanto vou orar. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Minha alma está profundamente triste. E uma tristeza mortal, disse: fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se ao chão e orava, se possível fosse afastada dele aquela hora. Ele dizia: Abba, Pai, tudo é possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja conforme eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse a Pedro: você está dormindo? Não podes vigiar comigo nenhuma hora? Vigie, ore, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele retirou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e eles não sabiam o que dizer. Voltando pela 3ª vez, lhes disse: ainda dorme? Descansa? Basta. Chegou a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos. Aí vem o pecador. Enquanto ele dizia, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada, com espadas e varas, enviado pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles: é aquele que eu saudar com um beijo. Prendam-no, levem em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. E enquanto os homens o agarraram, prenderam, no entanto, um dos que estavam perto sacou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus lhe disse: acaso estou chefiando alguma rebelião para que venham me prender com espadas e varas? Todos os dias estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas era preciso que se cumprissem as escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, que cobria apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. E quando tentaram prendê-lo, fugiu-no, deixando o lençol para trás. Eles levaram Jesus para o sumo sacerdote e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, sentando-se ali com os guardas, aquietava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um depoimento contra Jesus, para que pudesse condená-lo à morte. No entanto, não encontraram nenhum. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então, levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas e em 3 dias reconstruirei. Não feito por mãos de homens, contudo, nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Então o sumo sacerdote levantou-se diante dele e perguntou: você não vai responder à acusação que fizestes a você? Jesus, porém, permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho de Deus, o bendito? Jesus disse: eu sou. E verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e perguntou: por que precisamos de testemunha? Vocês ouviram a blasfêmia? O que acham? Todos o condenaram como digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vedaram-lhe os olhos e davam-lhe murros, e diziam: profetiza. Os guardas levaram, dando-lhe tapas. Estando Pedro embaixo do pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou ali, e quando ela o viu, Pedro se aquecendo, olhou bem para ele e disse: você estava com ele, o Nazareno. Contudo, ele negou, dizendo: não conheço.
nem sei do que você está falando. Saiu para o alpendre e nesse momento o galo cantou. Quando uma criada ouviu e disse novamente aos que estavam perto: esse aí é um deles. Ele, porém, negou outra vez. Depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é um galileu. Ele, porém, começou a amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Logo, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro lembrou-se da palavra que Jesus havia dito, que antes que o galo cantasse 2 vezes, você negaria 3 vezes, e pôs-se a chorar.